E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Soriani. Deixa teu like maroto aí, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada do que eu soltar aqui para você. Deixa aí também, manda nos comentários ali, o seu Homens Não Abandonam. Cara, hoje eu queria falar contigo aqui de um assunto que para mim é muito importante e acho que, na verdade, tem uma importância cultural, civilizacional, fundamental no fim das contas. Eu quero tratar hoje contigo aqui sobre duas características que são fundamentais para todo homem. São duas características que são, antropologicamente falando, a estrutura do ser masculino, a estrutura do homem. E por que é interessante a gente resgatar esses valores, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que a masculinidade ela está em crise. E não é de hoje, né? Não é de hoje, não é de 2022 que a masculinidade ela tá em crise. Se a gente fosse remontar, né? Vamos contar a história de quando é que a masculinidade começou a entrar em crise. A gente não precisa voltar tanto. Vamos voltar na década de 90. É aqui que eu queria voltar contigo. Cara, na década de 90, e o que a gente vê hoje, na verdade, é uma influência exatamente daquilo ali. A gente tem um negócio muito estranho acontecendo, que começa a acontecer na vida dos homens e na sociedade, né? No papel dos homens na sociedade. Na década de 90 surge a figura de um sujeito chamado metrosexual. Se você nunca ouviu falar nessa expressão, dá um Google, metrosexual, você vai ver o que eu tô falando. De qualquer modo, eu vou deixar a imagem de algum, né, metrosexual, uma daquelas imagens que aparece no Google, eu vou deixar aqui pra você ter ideia do que eu tô falando. Metrosexual, o que é basicamente um metrosexual? Não tem nada a ver com homossexual ou com transexual, não tem nada a ver com essas coisas. O que é a figura do homem metrosexual? É a figura do sujeito cheio de autocuidado, né? É a figura do homem que começa, vamos dizer assim, a se preocupar em excesso consigo mesmo. O metrosexual, ele é aquele cara que ele tem aquela pose de galã de revista, ele tem aquela pose de sedutor, ele tem aquela pose, ele é fisicamente atrativo no sentido de que ele tem um cabelo no jeito, ele tem um corpo no jeito, ele tem aqui uma posição de desejo sexual. O metrosexual é aquele sujeito que, no fundo, ele prefere estar bonito pra ele mesmo do que estar bonito pra uma mulher. Quando a gente começa a olhar ali nos anos 2000, até a gente chegar aqui em 2022, o que a gente vê? Quando a gente abre a porta do teu guarda-roupa, o que a gente vê? A gente vê mais produtos de cuidado com a beleza do que no guarda-roupa da tua irmã, por exemplo. Isso é influência do problema do que a gente citou aqui, que começou lá na década de 90. Isso não é a postura do homem. Isso não é a tua essência. Isso não é aquilo que está na base da tua antropologia. A gente tem que lembrar que a masculinidade, no fim das contas, e é por isso que a pornografia destrói a masculinidade, no fim das contas, ela não é espontânea. Ela é natural. A gente nasce homem, mas ela precisa ser trabalhada. Ou seja, um atleta, né? Se ele fica sentado no sofá, o que vai acontecer com o corpo dele? Bom, ele não vai ser um atleta de modo algum, né? Ele vai ficar gordo, com um problema de saúde, com diabetes, etc, se ele não treinar. A masculinidade, ela também precisa ser treinada, tá? E hoje eu queria dar aqui pra você dois princípios para que você começasse a prestar atenção daquilo que já existe dentro de você, mas que você precisa treinar. E eu te entendo totalmente, porque a gente tá numa cultura em que a influência dos metrosexuais, a influência do jogo da sedução, a influência de que o homem tem que ser o sedutor, o transão, o pegador. Se você dá uma olhada nos canais aqui na internet, né, falando sobre masculinidade, bicho, eu vou te falar, os caras não estão te ajudando a ser mais homem. Eles estão te ajudando, no fim das contas, a ser mais metrosexual. É isso aí, é isso que eles estão fazendo. Eu quero te ajudar a ser mais homem. Para isso, você tem que entender que a masculinidade, ela tá ancorada em duas características fundamentais. Em primeiro lugar, o homem, ele é da natureza, quer dizer, é próprio. Aristóteles falava do próprio, né? O que é próprio de cada coisa? Bom, é próprio do homem ser autor, ter autoridade. É próprio do homem, então, ordenar todas as coisas. Quem tem autoridade é aquilo que dá ordem, né? Aquilo que ordena. Então é próprio do homem ordenar todas as coisas. Numa família, por exemplo, é próprio do homem mandar. Só que a galera, né, fica maluca quando a gente fala isso daqui, porque por um lado a gente tem as feministas que vão ficar bravas comigo e por um outro lado a gente tem os religiosos que vão ficar bravos comigo, porque o que eu vou dizer em seguida complementa essa primeira frase. Numa família, não é o homem manda e a mulher obedece. O homem manda e a mulher ensina. O homem manda e a mulher ensina. Essa é a ordem que deveria existir dentro de uma família. É próprio do homem, então, ordenar todas as coisas. Nos próximos vídeos, eu vou explicar para você onde é que essa autoridade masculina ela está ancorada, né? Onde é que ela precisa estar ancorada. Tá? Então essa é a primeira coisa, a autoridade. Você foi feito para ser homem, para ordenar todas as coisas. O que acontece se você desiste da sua autoridade? Você perde a tua masculinidade. O que acontece se você desiste de ordenar todas as coisas? Você perde a tua masculinidade. Em segundo lugar, a segunda característica do homem, aquilo que é próprio da natureza do homem, é o domínio de si. O domínio de si. Isso é masculino. Isso é masculino, cara. O domínio de si é masculino. Agora, o que é curioso? Se você perde o domínio de si, você perde a tua autoridade. Se você, homem, começa a perder o domínio de si, o domínio que você tem de si mesmo, você perde a tua autoridade. E se você abdica, tá, da tua autoridade, se você não quer ordenar, se você não quer ser autor, se você
né, desiste da tua autoridade, você também perde o domínio de si. Você não consegue se dominar. Então é próprio do homem ordenar todas as coisas na medida em que ele se domina e vice-versa. Olha que bonito isso. Isso aqui é foda pra caramba. Nos próximos vídeos também eu vou explicar pra você onde é que essa autoridade está ancorada e o que significa, né, ter domínio de si. O que significa dominar-se. Isso é próprio do homem. Eu comecei falando do negócio do metrosexual. Cara, se você não faz essas coisas que eu tô falando aqui pra você, o que você vai virar? Você vai virar um sujeito que não se domina e que não tem autoridade alguma. Ninguém vai te ouvir, né? Tua namorada não vai te ouvir, tua esposa não vai te ouvir, as pessoas não vão te ouvir. Por quê? Porque você não tem autoridade. Você não tem autoridade por quê? Porque você não se domina. É por isso que a pornografia ferra com a tua autoridade. Fé te joga lá embaixo. E é por isso que as tuas palavras, elas não têm peso, né? A autoridade do homem, ela não tá na garganta, né? Ah, eu vou gritar e as pessoas vão me ouvir. Não, claro que não. A autoridade de um homem, ela tá no coração, ela tá no domínio de si. Um exemplo de masculinidade é: eu tenho força, mas eu estou contendo a minha força. Por quê? Porque eu tenho domínio de mim mesmo. Isso é foda, isso é masculino. Nos próximos vídeos eu vou explicar pra você onde é que essa autoridade, de onde é que ela vem, onde é que ela está ancorada, tá? Que a gente vai falar um pouco da questão do sacrifício, da bondade, que o homem precisa ser sacrificial, que ele precisa ser bom. A gente vai falar disso nos próximos vídeos. Eu também quero falar pra você nos próximos vídeos o que é esse dominar-se, como que a gente consegue se dominar. É por isso que a pornografia, ela destrói a tua masculinidade, porque ela te tira essa capacidade tão própria do ser masculino, que é do autodomínio, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí teu like, deixa nos comentários aí o teu Homens Não Abandonam. Depois também, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer nos comentários que eu te vejo lá depois, tá? Manda esse vídeo aqui pros grupos de homem que você tem lá, assim, enfim, grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, pra gente formar essa geração de homens que estão precisando cada vez mais de informação. Eu comecei falando do problema do metrosexual e eu termino falando de um personagem engraçado, curioso, que é o Bob Esponja. Você já viu o personagem do Bob Esponja? As crianças que foram crescendo assistindo Bob Esponja? Na minha época a gente via Cavaleiro do Zodíaco. Você tinha autoridade, você tinha domínio de si. Você lembra daquelas coisas, né? Dragon Ball, etc, etc. O que você tem no Bob Esponja? O Bob Esponja é um personagem bobo. Primeiro, ele não é casado, ele não quer casar, ele não quer constituir família. O que acontece na terra do Bob Esponja? É tudo irônico. O restaurante é irônico, os personagens são irônicos, nada acontece, as piadas são irônicas. De algum modo, a sociedade está cheia de Bob Esponjas, né? Infelizmente, os homens estão todos Bob Esponja, porque cresceram assistindo essa porcaria. E a gente precisa voltar a formar alguns cavaleiros no sentido humano, não esquisitos assim, mas pessoas que realmente tenham virtude e que sejam realmente masculinos. Beleza? Fechado? Tamo junto? Próximo vídeo então a gente se fala. Valeu!